Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Kátia Rodrigues. Aqui no meu canal eu lanço uma série de vídeos com mensagens vinda de Deus, com testemunhos sobre a minha caminhada, e Deus colocou no meu coração para que eu dividisse isso com o povo de Deus, um estudo discipulado que eu concluí há um tempo atrás. E eu estou entrando aí na segunda unidade, finalizando quase nessa segunda unidade. Estou aqui no dia 4 e o livro abençoador é esse: Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Eu espero que você, que já está fazendo esse discipulado, tenha começado a ter experiências e que venha dividir essas experiências aqui com a gente. Coloca aí no comentário, né? E é lindo, assim, poder perceber o que Deus está fazendo e está dentro da vontade de Deus, né? Aliás, a aula do dia de hoje, nós vamos falar sobre que Deus ainda fala ao seu povo. O tema dessa aula de hoje é Deus fala ao seu povo. Deus não mudou, Ele ainda fala, mesmo quando Ele escolhia aquelas pessoas lá no Antigo Testamento e conduzia aquelas pessoas, né, com quem Ele falava diretamente, Ele é o mesmo e continua a falar nos dias atuais. Então, como nós vamos saber que Deus fala? Né? Qual é a chave para conhecer a voz de Deus? Então, aqui nesse estudo de hoje, você vai poder ter acesso a essa chave e você vai poder conhecer e saber que Deus fala. Aliás, deixa eu dividir uma coisa com você que é muito legal. Para você que pensa que não vou ouvir a voz de Deus, vai sim. No início da minha conversão, eu tive uma experiência muito tremenda. Eu bebia, se você já pôde ver algum vídeo lá atrás, se você ainda não viu ainda, vi uns testemunhos meus que tem lá, onde eu bebi e fumei por 26 anos e fui liberta dessa escravidão. Então, assim, logo no início da minha conversão, era muito difícil a gente se desvincular desses vícios, né? Imagina, 26 anos bebendo e 26 anos fumando. Então, um dia era o final de semana e eu estava com uma vontade enorme de beber vinho. E é de verdade que eu tô falando, acredite. E aí eu sozinha, eu falei, como que eu queria tomar um copo de vinho. Gente, é incrível. Peguei a palavra de Deus. E quando eu abri a palavra de Deus, a primeira coisa que saltou aos meus olhos foi Efésios 5,18, aonde a palavra de Deus diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você pensa numa pessoa eufórica? Pensa, fui eu. Eu ouvi a voz de Deus. Era Deus falando comigo. Porque somente Ele sabia que eu estava com vontade de tomar vinho naquele dia. E quando eu abro a palavra que o Senhor me dá é essa. E aí, nesse processo, você vai ver, você vai entender que Deus fala. E é lindo você entender que não é coisa da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça. É a voz de Deus. É lindo você poder diferenciar, e o mais lindo disso tudo é você fazer aquilo que Deus quer. Você está dentro da vontade de Deus. Nossa, não tem nada que pague isso. É o que preenche, né, o meu ser de alegria, porque eu sei que as coisas que eu faço, que eu venho fazendo, não é coisa da minha cabeça, é da vontade de Deus. E esse livro, ele nos ajuda justamente a isso. Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Que você mergulhe em águas muito, muito, muito mais profundas e que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus venha falar no seu coração. E olha, se você está tendo já experiências, coloca aí no comentário, testemunha, coloca as suas experiências, isso é edificante demais para outras pessoas. Assim como eu falei da experiência que eu tive sobre o vinho, coloca aí se você tem alguma experiência, tá bom? Em nome de Jesus, vamos levar, arrastar pessoas através dos nossos testemunhos, né? Porque a palavra de Deus também diz isso. Então, que a gente possa dar testemunhos de quem é o nosso Deus e do que Ele é pra gente, e o que Ele faz na nossa vida. Que Deus te abençoe, um ótimo estudo para você, e estamos chegando no finalzinho dessa unidade 2.
Olá, pessoal. Então vamos lá, dar início ao nosso estudo de hoje na unidade 2 do dia 4, onde o tema é Deus fala ao seu povo. Eu queria chamar a tua atenção para essa unidade. É um dia lindo que nós vamos estudar, porque nós vamos falar de como saber que Deus está falando com a gente. Falar muito sobre o nosso professor, que é o Espírito Santo de Deus, e ver que para conhecer a voz de Deus é preciso somente ter um relacionamento íntimo com Ele. Então nós vamos falar muito do Espírito Santo e eu queria que antes mesmo, não diferente de outras vezes, mas que você buscasse na intensidade do seu coração, em oração, a sabedoria, o discernimento desse estudo, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, ele nesse momento te dê o entendimento e a compreensão desse estudo e das palavras que vão aparecer na sua frente. Então, em nome de Jesus, ore pedindo ao Espírito Santo que ele te dê essa direção. E vamos dar início a essa aula que é tremenda. Bom, Deus não mudou. Ele ainda fala ao seu povo. Vou começar esse estudo numa narrativa do autor, onde ele diz assim: há alguns anos, falei para um grupo de jovens pastores. Quando eu terminei a primeira palestra, um deles me chamou e disse: jurei a Deus que jamais daria ouvidos a alguém como você. Você fala como se Deus fosse pessoal e verdadeiro e que Ele realmente fala a você. Detesto isso. Perguntei-lhe, diz o autor, você está tendo dificuldade em ouvir Deus lhe falando? Conversamos um pouco e logo depois estávamos ajoelhados. Ele chorava e agradecia a Deus por ter lhe falado. Ora, não permita que alguém o intimide pelo fato de você ter ouvido a voz de Deus. Agora eu vou pedir para que você leia algumas passagens bíblicas que eu vou também ler com você agora, tá bom? Abra aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 2, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Agora eu peço para que você abra em João, capítulo 14, no versículo 26, aonde também diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Agora eu peço para que você abra a palavra de Deus, ainda em João, mas agora no capítulo 16, no versículo 13 ao 14, que nós vamos ler. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Peço também para que você ainda continue aí no livro de João, mas agora você volta um pouquinho no capítulo 8, no versículo 47, que diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Bom, diante disso, vamos logo começar a dar início às nossas atividades, tá bom? Número 1. No Antigo Testamento, antigamente, como Deus falava e por meio de quem? Responde aí. Número 2. No Novo Testamento, nesses dias atuais, como Deus fala? Número 3.
Na passagem nessa que nós vimos agora, de João, capítulo 14, versículo 26, quem Jesus prometeu que o Pai enviaria em seu nome? Número 4. Qual é a obra do Espírito Santo descrita em João, capítulo 14, versículo 26, e no capítulo 16, do versículo 13 a 14? Número 5. Quem é aquele que ouve o que Deus diz? E o número 6. O que diz a passagem em João, capítulo 8, do versículo 47, sobre uma pessoa que não ouve o que Deus diz? Agora, para fechar, eu vou pedir para que você faça um resumo daquilo que esses versículos revelam da maneira de como Deus fala. Vamos continuar. No Antigo Testamento, Deus falou diversas vezes e de maneiras diferentes. Por meio de Jesus, o próprio Deus falou ao seu povo durante a vida de Jesus aqui na Terra. Atualmente, Deus fala pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ensinará todas as coisas, trará à memória todas as coisas que Jesus disse e levará toda a verdade, dirá o que ouvir do Pai, revelará o que está por vir e glorificará a Cristo à medida que o revela às pessoas. Será que Deus realmente fala às pessoas hoje? Ele lhe revelará onde está agindo quando quiser usar você? Sim, Deus não mudou. Ele ainda fala ao seu povo. Se tem dificuldades em ouvi-lo, você está com um problema no próprio coração, né? E na sua experiência cristã. Então, como saber quando Deus fala? Vamos lá. O pecado atingiu-nos de maneira tal que lá em Romanos 3, do versículo 10 e 11, diz que não podemos compreender a verdade de Deus se o Espírito Santo de Deus não nos revelar. Ele é o professor. Quando ele te ensinar a palavra de Deus, curve-se diante dele e responda a ele. Enquanto você orar, procure observar como ele utiliza a palavra de Deus para confirmar no seu coração que é ele que está falando. Observe a atuação de Deus ao seu redor, pelas circunstâncias. O Deus que fala enquanto você ora e que fala nas Escrituras é o mesmo Deus que está atingindo ao seu redor. Ele está agindo enquanto você está aí. Onde você anda, onde você coloca os seus pés, é Ele que está ali agindo, fazendo tudo. E você tem que estar perceptivo para isso. Eu vou pedir agora para que você preste atenção nesse diagrama aqui, que a gente tem estudado por algumas vezes. E eu vou pedir para que você leia a quarta afirmação, tá bom? E você vai me responder as perguntas. Número 1. Quando Jesus voltou para os céus, qual foi a pessoa da Trindade enviada para falar ao povo de Deus? Assina aí a resposta. Letra A, o Pai. Letra B, Jesus. E letra C, o Espírito Santo. Número 2. Cite 4 maneiras pelas quais ele fala. Número 3. Quando ele fala, o que ele revela? Vamos dar continuidade. Deus fala por intermédio do Espírito Santo, pela Bíblia, pela oração, pelas circunstâncias e pela igreja, para revelar a si mesmo os seus propósitos e seu modo de agir. Mais adiante, aqui no nosso estudo, nós vamos ver as maneiras pelas quais Deus fala. Eu não posso, contudo, dar uma fórmula e dizer que é de tal modo específico que você poderá saber quando Deus estiver falando. Então, eu vou compartilhar aquilo que a Bíblia diz. A evidência da Bíblia poderá te encorajar nesse ponto. De acordo com o registro da Bíblia, quando Deus resolveu falar a alguém, a pessoa sabia que era Deus, como também sabia o que ele estava dizendo. Em João capítulo 10,
do versículo 2 a 4 e no versículo 14, Jesus disse: Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E as ovelhas ouvem a sua voz. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, a chave para conhecer a voz de Deus não é uma fórmula, não é um método para ser seguido. Conhecer a voz de Deus vem de um relacionamento íntimo de amor com Ele. É por isso que as pessoas que não têm esse relacionamento não ouvem a sua voz. Você terá que observar para descobrir a maneira única pela qual Deus entra em contato com você. Não há necessidade de qualquer intermediário. Você terá que depender de Deus e de mais ninguém. O seu relacionamento com Ele é de suma importância. Vamos para outra aplicação. Eu vou pedir para que você assinale aí a opção que melhor descreve a maneira pela qual você conhecerá a voz de Deus quando Ele falar com você. Letra A. Deus me dará um sinal milagroso. Então saberei que Ele falou a mim. Letra B. Por meio de um relacionamento íntimo com Deus, poderei reconhecer a sua voz. Letra C. Quando eu aprender a seguir a fórmula certa, então poderei ouvir a voz de Deus. Letra D. Posso abrir a Bíblia, escolher o versículo que eu quiser e afirmar que tem uma palavra de Deus para minha circunstância naquele momento. Então me responde, qual é a chave para se conhecer a voz de Deus? Vamos prosseguir. O relacionamento é a chave para se conhecer a voz de Deus, para se ouvir quando Ele fala. A resposta B é a correta para a última questão. E quanto às respostas A, C e D? Em alguns casos na Bíblia, Deus ele deu algum sinal milagroso para assegurar a pessoa que a palavra vinha dele. Gideão é um desses exemplos. Pedir um sinal a Deus é muitas vezes uma indicação de falta de fé. Quando os escribas e fariseus pediram um sinal milagroso a Jesus, o mestre condenou-os, dizendo que eram uma geração má e adúltera. Esses homens eram tão cheios de si e tão pecaminosos que não puderam sequer reconhecer que Deus estava ali presente, no meio deles. O caminho não é uma fórmula certa. Quantas outras sarças ardentes, como a que Moisés viu, estão relatadas na Bíblia? Nenhuma. Deus ele não quer que você seja especialista em usar fórmulas. Ele quer um relacionamento íntimo de amor com você. Ele quer que você dependa dele e de mais ninguém. Ouvir a voz de Deus não é um resultado de um método ou de uma fórmula, mas sim de um relacionamento. Algumas pessoas podem achar a resposta D aceitável. Podem perguntar: não posso receber uma palavra de Deus pela Bíblia? É claro que sim. Mas só o Espírito Santo de Deus pode revelar qual é a verdade bíblica, que é de fato uma mensagem de Deus para determinada circunstância. Observe como a opção D é centrada no ego. Eu abro a Bíblia, eu escolho, eu afirmo. Mesmo que a situação bíblica seja parecida com a sua, somente Deus pode revelar a sua palavra para cada circunstância. É preciso também ter cuidado ao afirmar que Deus deu uma mensagem a você. Afirmar em nome de Deus é assunto sério. Se você recebeu uma palavra de Deus, você deve seguir naquela direção até que a palavra venha a ser cumprida. Mesmo que isso leve aí uns 25 anos como Abraão. Se você não tiver recebido uma palavra de Deus, mas disse o contrário, passa por falso profeta que será julgado como tal. Em Deuteronômio 18, do versículo 21 e 22, diz assim: E se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou?
Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. No Antigo Testamento, a punição para o falso profeta era a morte. Essa acusação é realmente muito séria. Portanto, não tome uma palavra de Deus levianamente. Deus te ama. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você e quer que você dependa somente dele quando buscar uma palavra dele. Deus deseja que você aprenda a ouvir a voz dele, a conhecer a vontade dele. O seu relacionamento com Deus, ela é a chave para você ouvir e falar com ele. É a chave para ele também te ouvir e falando a você no seu coração. Então, busque um relacionamento íntimo, real e pessoal com Deus. E você vai ver como isso começa a fazer diferença quando você começa a buscar ao Senhor. Quanto mais você vai buscando, mais você vai tendo um relacionamento. E esse relacionamento é como o nosso relacionamento com um amigo. A gente só passa a conhecer um amigo quando a gente busca por um relacionamento de aproximação, um relacionamento íntimo, real e pessoal. Você começa a conhecer os gostos do teu amigo, qual é a cor que ele gosta, o alimento preferido dele, o que faz ele ficar feliz, o que você entristece a ele. E isso tudo também nós passamos a conhecer quando nós buscamos a Deus no relacionamento íntimo com ele. Eu vou pedir para que você faça uma consideração, levando a fazer essa oração, para que você ore assim: Senhor, oro pedindo que eu alcance um relacionamento tal contigo que eu possa ouvir tua voz quando falar e atender a ela. Peça então a Ele que você tenha um relacionamento íntimo com Ele, para que você possa ouvi-lo e que você possa atender e estar dentro da vontade dele, tá bom? Vamos para a nossa revisão do estudo de hoje. Eu peço que você ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, que você aprenda ou que você pratique. Agora eu peço para que você coloque essa afirmação e esse versículo que você lê hoje, coloque aí no seu papel, nas suas anotações. Agora você vai reescrever essa afirmação ou esse versículo com as suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. Agora eu quero que você fale para mim, escreva aí no seu caderno, o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje. Vamos para o resumo? Deus não mudou. Ele ainda fala ao seu povo. Se tenho dificuldade em ouvir a voz de Deus, então tenho problemas no âmago da minha experiência cristã. Deus fala por intermédio do Espírito Santo, pela Bíblia, pela oração, pelas circunstâncias e pela igreja, para revelar a si próprio seus propósitos e o seu modo de agir. Conhecer a voz de Deus é resultado de um relacionamento íntimo de amor com Ele. Que aula tremenda! Eu espero que Deus tenha falado no seu coração, que o Espírito Santo tenha feito com que você sentisse algo assim sobrenatural, que saiba que é de Deus. É o Espírito Santo movendo dentro de você e que você tenha muito mais sede da palavra, sede de estar buscando ao Senhor, para que você tenha um relacionamento íntimo de amor com Ele e possa verdadeiramente entender e compreender o que tem acontecido na sua vida, ao redor da sua vida durante todo esse tempo, e que seja Ele a falar com você, o Espírito Santo de Deus, a te dar este entendimento. Em nome de Jesus. E até uma próxima aula. Que Deus te abençoe.